Bom dia, queridos. Mais uma semana começando com vocês. Deus abençoe, ok? Hoje eu tenho para trazer para vocês uma péssima notícia. E tenho também uma ótima notícia. Qual você vai querer primeiro? Os pés batam pelos dentes, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira. Tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem vestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Salmo 33. Os anjos de Deus vão descer, o chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer. Querido irmão, querida irmã, como é que anda a tua comunhão com o Senhor? Como é que vai indo o teu relacionamento com Deus? Isso é muito importante. A resposta para esta pergunta é muito importante, ok? Isso é algo que nós devemos meditar a respeito. Hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês no livro de Esther. Esther era uma mulher que tinha uma comunhão profunda com o Senhor. Ela foi de escrava a rainha, sem que o seu caráter se corrompesse. E Deus pôde usar esta mulher de uma maneira tremenda para resgatar todo um povo. Porque assim como Daniel, ela foi encontrada na posição por Deus. Amém? Os anjos de Deus vão descer, Senhor, Senhor dos exércitos é seu nome. Bem, a péssima notícia, vamos lá. A péssima notícia é que tudo vai indo mal no Brasil. Que a nossa nação, ela está imersa em trevas. Que não há quem possa nos socorrer. Não há uma organização, não há uma pessoa, não há um salvador, né? As forças do mal, elas estão empoderadas, elas estão no comando, elas estão controlando todas as coisas. E se alguém se levantar contra, essa pessoa é simplesmente eliminada. Então, aos olhos humanos, acabou para a nação brasileira. Não tem saída, não tem o que fazer, não tem para onde correr. Essa é a péssima notícia que eu tenho para dar para vocês. Às vezes a gente pensa, mas pode ter uma porta aqui, a gente pode dar um jeitinho por aqui, pode se safar por lá, né? Não, alguma coisa vai acontecer, o exército vai intervir, ou né, Deus vai levantar alguém para nos socorrer. Irmãos, irmãs, desista de colocar a tua esperança em qualquer socorro do homem. Lá no livro de Jeremias diz, infeliz, né, do homem que confia no próprio homem e coloca a sua esperança, né, no homem. Então a notícia péssima que eu tenho para te dar é essa. Agora, por outro lado, eu também tenho uma boa notícia. É como aquela notícia de que Jesus foi crucificado na cruz, Jesus morreu. Essa é a péssima notícia, né? Durante 3 dias os discípulos tiveram que conviver com esta realidade de que tudo tinha acabado, que todas as esperanças tinham terminado, que não havia mais o que fazer. Mas depois de 3 dias veio a boa nova.
ele ressuscitou. É da mesma maneira o Brasil, a nossa nação. O Senhor está permitindo que a gente vá caminhando para o fundo do poço, até que a gente chegue à conclusão que não há mais saída. Não tem ninguém que possa nos socorrer. E então, nós vamos levantar os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o justo viverá pela fé. É nessa fé que nós devemos viver. É nessa esperança que nós devemos nos apoiar. Não tem ninguém. Não adianta você falar, quem poderá me socorrer? Não vai aparecer. Eu, Chapolin Colorado. Não vai ter um Chapolin Colorado. Não vai ter um gênio. Não vai ter uma solução fora de Deus. O único capaz de intervir nesta situação é o próprio Senhor. O único que é capaz de nos salvar é o nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós precisamos chegar a essa conclusão o mais rápido possível, porque senão vai ser decepção em cima de decepção e não vamos conseguir, sair do buraco enquanto não olharmos na direção certa. E a direção certa é olhar para Deus, é olhar para Jesus, é olhar para o Senhor e clamar a Ele. Estamos aqui para levantar a nossa voz com vocês, para clamar ao Senhor. Este final de semana eu me emocionei revendo uma profecia que teve a respeito do Brasil. Essa profecia foi liberada em Toronto, no Canadá, no ministério Catch Fire Church. É um ministério que eu amo, que eu acompanho. De lá veio um grande avivamento há alguns anos atrás, né? Na época a igreja se chamava Aeroporto. E é uma igreja muito abençoada. Quando eu passei pelo Canadá, não sei se foi ano passado ou retrasado, já perdi a noção, eu fiz questão de visitar aquela igreja. Pena que eu passei num sábado, não passei num domingo, que eu gostaria, o meu sonho era ter participado de um culto naquela igreja. Uma igreja muito abençoada. E essa profeta, ela citou durante um dos serviços, né? O pessoal de fala inglesa, eles falam serviço, né? O culto, né? O serviço ao Senhor. E essa profeta, eu conheço também, é uma profeta muito considerada, né? Já aprovada, né? De que é uma profeta do Senhor que pode ser levada em conta. E ela então começa a liberar uma palavra da parte de Deus, dizendo que Deus ia surpreender, né, mais uma vez, ia pegar aquilo que ninguém dá valor, pegar o pequeno e transformar em grande. E ela foi liberando aquela palavra e de repente, já mais para o fim, ela começou a falar que Deus, ele ia fazer um reboliço em algumas nações, e que ele ia introduzir a justiça dele nessas nações, no governo dessas nações. E quando ela entra nessa parte da profecia, de repente ela começa, Brasil, Brasil, Brasil. Né? Fica alerta, Brasil, porque eu vou fazer uma obra no Brasil, eu vou entrar com a minha justiça no governo brasileiro, eu vou fazer uma obra, eu vou resgatar, eu vou redimir. Queridos, esta é a boa notícia, há esperança para a nossa nação, mas nós vamos precisar perseverar. Todas as promessas do Senhor dependem da posição do povo de Deus, depende dele encontrar os intercessores nas brechas, né? De encontrar os intercessores sobre os muros, intercessores que não deem descanso ao Senhor, nem de dia, nem de noite, clamando,
clamando, clamando, sem jamais desistir, sem jamais perder a esperança de que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Então nós desejamos muito ver agora no Brasil surgir Daniel, surgir Esther, surgir aqueles, né, que Deus tem preparado para este momento. Vozes que se levantem e que possam estar diante do Senhor clamando. O Senhor cumpre a tua promessa para o Brasil. O Senhor disse que vai fazer. Abrevia os tempos, Senhor, né? E que nós não precisemos chegar ao fundo do poço para começar a clamar a Deus, para entender que a nossa esperança é o Senhor, que a nossa salvação está em Cristo Jesus, né? Essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês esta manhã. A má notícia é que não existe salvação para a nossa nação. A boa notícia é que ela existe em Cristo Jesus. Se nós clamarmos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e eu sararei a vossa terra. Tu és um Deus que nunca falha. Faz milagres em todo lugar. E o meu está a me esperar. Lançarei. Bom dia, pessoal do Facebook. Bom dia, Valdemar Dias, Luciana, que bom te ver por aqui hoje. Ontem sentimos tua falta. Guilherme Chandretti, bom dia, Guilherme. André Luiz, Ivan Martins, opa, para todos vocês que estão conosco no Facebook, aqueles que eu estou vendo na tela, aqueles que eu não estou vendo, né? Obrigada por estar conosco, né? Eu sei que vocês estão testemunhando junto comigo daquilo que Deus está falando para nós. Os 2 últimos programas, você pode acessar no YouTube, Márcia Entre Nações, ou através do seu Facebook, ou se eu enviei para o seu WhatsApp, ok? Não deixe de assistir, porque é a palavra que o Senhor está dando para o seu povo, nesses dias de tumulto, de crise, de tantas informações desencontradas, e às vezes nós somos pegos em meio a esse tumulto, né? E tudo isso começa a roubar a nossa paz. É o momento de nos voltarmos para a direção certa, de olhar para o alto, de onde vem a nossa redenção. O Brasil é uma nação que nasceu de uma prostituta. Esta nação, nos seus começos, nasceu de uma prostituta. E como filho de prostituta, o Brasil cresceu aprendendo a se prostituir. E Deus levantou uma igreja na nação brasileira. Mas essa igreja tem seguido os passos do povo de Israel, que se misturou com as nações vizinhas e caiu no mais profundo da degradação moral. Perdeu totalmente o rumo. Se tornou pior do que Sodoma e Gomorra. E hoje nós vemos uma igreja no Brasil, em sua maioria, sendo contaminada com o mundo, misturada com o restante da população brasileira, numa nação que nasceu de uma mãe prostituta. Esta igreja tem aprendido os caminhos da prostituição. Isso está patente aos nossos olhos. É lógico que Deus sempre tem os seus fiéis, mas a igreja como um todo
têm se prostituído. Isso é triste. E o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito. Primeiramente, Ele precisa santificar a sua igreja. Ele precisa limpar a prostituição do meio da igreja. Ele precisa para que esta igreja possa se posicionar, porque Deus, nós estamos clamando que Ele dê uma chance para a nação brasileira. Nós não tivemos um bom nascimento. Não é como os Estados Unidos, que eles nasceram a partir do povo de Deus, né, que veio fugido da perseguição da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, e eles queriam viver diante do Senhor. A nação foi fundada em bases da palavra de Deus, a Constituição foi elaborada acompanhando a Bíblia, as leis da Bíblia. Ela nasceu de um berço nobre. Nós não. Nós nascemos de uma prostituta. E Deus há de ter misericórdia do Brasil e nos dá uma chance de nascer de novo, como nação. Nascer do coração de Deus para cumprir os propósitos do Senhor, porque nós não tivemos uma boa chance, não é? Embora que a igreja, sim, a igreja nasceu da boa semente, a igreja nasceu em berço nobre, nascemos da água, do Espírito, do sangue derramado por Jesus Cristo para gerar a sua amada. Mas esta igreja se deixou prostituir. Esta igreja se misturou com o mundo. Por isso Deus, Ele vai corrigir a sua igreja. Ele precisa corrigir a sua igreja, porque Ele necessita uma igreja capaz de se posicionar para que Ele faça a obra na nossa nação como um todo. Deus sempre tem planos de redenção. O Senhor, Ele sempre quer redimir, Ele sempre deseja redimir o ser humano. Ele sempre deseja redimir a sua igreja. Deus, Ele tem planos maravilhosos para o Brasil, como uma nação, para que seja uma nação abençoada, para que seja um manancial de bênçãos nesses tempos tão difíceis que estão para vir sobre todo mundo. Então eu creio que é hora sim de algo novo acontecer na nossa nação, mas tudo vai depender se nós vamos interceder, se nós vamos colocar o nosso coração alinhado com o coração de Deus para clamar pelo Brasil. E o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito, e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis, que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos revelados, que lá do céu foram expulsos, por transgressão da lei do Criador. Bom dia, Maria Luísa querida. Que bom que você chegou, né? Olha, vamos dar uma passadinha para vocês verem como o mundo necessita da igreja brasileira restaurada e fazendo a diferença.
Esse é o site do Gospel Prime que eu já falei para vocês. Olha bem, vou passar aqui pelas manchetes, ok? Organização terrorista Hezbollah lava dinheiro no Brasil, aponta estudo. Aquela região da Tríplice Fronteira, né, ali no sul, é propícia para essa prática. Muitos muçulmanos ali naquela área. Vamos em frente. Socialista, novo premier espanhol, nega-se a jurar sobre a Bíblia em sua posse. É a primeira vez que um primeiro-ministro rejeita abertamente símbolos religiosos na Espanha. Outra manchete. Igrejas do Brasil são conscientizadas sobre a perseguição na Índia. E isso eu quero falar depois com vocês. O Domingo da Igreja Perseguida mobilizou mais de 9.000 igrejas para orar pela igreja perseguida indiana. Ok? Marcha para Jesus teve homenagem a Israel e a participação do cônsul. E um pedido de mudança da embaixada foi ouvido durante o evento. Glória a Deus por isso, que este movimento cresça, que a nossa embaixada do Brasil também vá para Jerusalém, para que possamos, né, estar debaixo da bênção de Abraão, porque o Senhor prometeu que aquele que abençoar Abraão seria também abençoado. A outra manchete diz: pastor perdoa membro da igreja que matou sua esposa e filho. Sua trajetória de crise de fé ao recomeço estão num livro autobiográfico. Ele escreveu um livro a este respeito. Conferência para cristãos LGBT, né, que são homossexuais, tenta levar a agenda gay às igrejas e o encontro pretende reunir centenas de líderes. A igreja anglicana, né, na Inglaterra, inclusive onde foi realizado o casamento do príncipe Harry, né, esse casamento super badalado, o pastor que foi convidado, um pastor negro, amigo deles, que foi convidado para dar uma palavra, ele é anglicano e ele incentiva, a igreja anglicana está recebendo ministros gays, né? Está incentivando que esses ministros gays, né, possam aumentar em número lá na igreja anglicana, ok? Jogadora de seleção é criticada por não apoiar os gays. Estrela em ascensão, ela acabou cortada por defender a sua fé. Vamos lá, olha bem. Igreja comemora Ramadã com muçulmanos para demonstrar o amor de Cristo. O pastor diz que Jesus provavelmente teria feito algo assim, né? Então, eu creio que não só eles deveriam se juntar na comemoração do Ramadã, como também eles deveriam passar a frequentar os centros espíritas, os centros de Umbanda, os templos budistas, todas as outras religiões, né, devem ser aí compartilhadas conforme isso que eles estão aqui adotando, né? Se vai comemorar o Ramadã, vamos também lá bater um tamborzinho junto, né? Afinal, nós precisamos demonstrar o amor de Cristo e eles escolheram, né, essa maneira aí equivocada de demonstrar este amor. A outra manchete diz que os missionários evangelizam o Congo de bicicleta. Ministérios, bicicletas e bíblias levam o evangelho onde os carros não chegam. E estes missionários andam muitos quilômetros, às vezes, debaixo de chuva, debaixo de sol escaldante, distâncias enormes, para pregar o evangelho com suas bicicletas. Às vezes, bicicletas velhas caindo aos pedaços, precisariam de bicicletas novas, né? Mas isso aí deve ser um outro tipo de igreja que a gente não conhece, não entende,
Que isso, que povo doido, sair por aí pedalando 40 quilômetros, 50 quilômetros, na chuva, no sol, de bicicleta, para pregar o evangelho. Bom, eles devem fazer parte aí de uma igreja que a gente ainda não entende muito bem, né? Porque a igreja que a gente está vendo são lá as Assembleias de Deus lá no norte, né? Acolhendo o presidente, né? Temer, né? E oferecendo apoio incondicional, né? Ao presidente. Talvez, né? São duas igrejas aí um pouco diferentes, tá? Aqui o candidato à presidência Bolsonaro é criticado por outro pastor, dizendo que ele precisa pregar mais amor e tolerância, né? Ele participou lá da Marcha para Jesus. Bom, continuando, 120 mil pessoas estão presas em campos de trabalho norte-coreanos. A maioria são cristãos. Este é um relatório da liberdade religiosa que indica que a perseguição aos fiéis não mudou, apesar das promessas que este semideus aí, Kim Jong-un I da Coreia, que é adorado, exige adoração como Deus lá na Coreia, né? Então ele não pode admitir cristãos. A nossa parte é nos lembrar daqueles que estão presos, que são nossos irmãos, que estão no norte da Coreia, e em tantos outros lugares, né, onde a perseguição tem crescido muito, né? Aqui, ó, tem uma manchete que diz que um cardeal denuncia que a ideologia de gênero é parte de uma nova religião. Não há seres humanos mais especiais do que outros, lembra Gerhard Miller, né? Colocando aqui que os gays eles estão se colocando, né, como mais especiais do que um ser humano normal, comum. Ok? Tem algumas outras coisas. Tem uma interessante aqui. Feliciano questiona em audiência, né, o pastor lá, Feliciano, ele questionou numa audiência a construção da embaixada da Palestina no Brasil. O prédio é uma miniatura da mesquita do Domo da Rocha, no Monte do Templo. Né? Existe aí uma posição do nosso governo de apoiar os muçulmanos, apoiar os terroristas, indo na contramão daquilo que a maioria da população brasileira sente, né? De honrar o povo que escreveu a Bíblia, né? O povo judeu. Bem, ainda tem mais. Um vídeo de comemoração da aprovação do aborto viraliza e gera debate. Irlanda possui muitas semelhanças com o Brasil e o caso serve de alerta, porque houve essa consulta na Irlanda e eles aprovaram o assassinato dos bebês, que é, traduzindo, o aborto, né? Enquanto nos Estados Unidos o Senhor levantou o presidente Trump e ele cortou todas as verbas para aborto, ele, né, foi contra essa oficialização do aborto, que permite morte assim, de milhões de crianças por ano, né? Enfim, a Irlanda foi aí na direção contrária e aprovou, né? Bom, isso são algumas notícias do que está indo pelo mundo. É claro que são apenas algumas notícias, só para você ter uma ideia de como nós precisamos orar mais, nós precisamos clamar mais, nós precisamos estar mais conscientes da palavra de Deus em nossas vidas, da presença do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos dar lugar ao Espírito de Deus. Quando eu venho caminhando para a rádio, eu venho cantando em línguas, eu venho intercedendo, eu venho falando em línguas, eu procuro estimular o fluir de Deus na minha vida. O Senhor diz para amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua mente, de tudo que há em você. O Senhor nos exorta a nos encher do seu Espírito.
e a buscá-lo. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, nós precisamos focar a nossa força, a força da nossa mente, do nosso coração, os nossos pensamentos em Deus, colocando em primeiro lugar o reino dos céus, buscando dentro de nós o Espírito Santo que está ali no nosso ventre, né? E chamá-lo, né? E adorar a Deus, e deixar fluir, né? Intensificar o fogo de Deus, a luz de Deus em nós, não deixar apagar a chama. Como é importante você estar orando em línguas. Ora em línguas, ora sem cessar. A sua mente pode estar ocupada em outras coisas, mas o teu espírito, ele pode estar orando em línguas todo o tempo. Você pode, eu posso estar aqui falando com vocês, mas no meu espírito eu estou orando em línguas. Posso estar orando baixinho, posso estar orando na minha mente. Precisamos invocar o nome do Senhor para que sejamos salvos. Bom dia, Tom Silvertis. Bom te ver conosco aqui. Vamos prosseguindo, né? Olha, o mundo, ele está condenado, mas nós podemos salvar vidas, resgatar vidas para o reino de Deus, assim como nós um dia tivemos uma chance. Vamos dar uma chance a outras pessoas. Vamos compartilhar vida, vamos compartilhar salvação, vamos compartilhar a esperança que a palavra de Deus nos dá. Amém? Senhor amado, nós nos rendemos à Tua presença. Nos rendemos à Tua presença neste dia, Senhor. Não importa, Senhor, que os montes se abalem, que as águas espumejem, que não haja fruto na videira, que a oliveira minta, que não haja gado no curral. Todavia eu adorarei o Deus da minha salvação. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Que nós possamos, Pai, nesta hora levantar os nossos olhos e Te buscar, e Te amar, e esperar em Ti, e ter o nosso coração intimamente, Pai, ligado ao Teu, para Te obedecer, para fazer a Tua vontade através das nossas vidas. Pai querido, nós somos tão pequeninos, tão frágeis. Toda a nossa força vem de Ti. A nossa vida é como um sopro. A Tua palavra diz que como uma flor que de manhã desabrocha e no fim do dia já morreu, já murchou, já se foi. Por isso, querido Deus, a nossa esperança está completamente em Ti, Senhor. Porque ainda quando morremos, viveremos, porque temos vida eterna. Ainda que morto, você viverá, se a tua esperança está no Senhor. Se os teus olhos estão nele,
se o teu amor está dedicado a Ele, se Ele é o primeiro na tua vida, se você está ligado ao manancial de vida, nada vai te faltar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, me conduz a águas tranquilas de descanso. Ele enche a minha taça e o meu cálice transborda. E Ele coloca para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Senhor, Tu és a nossa esperança, Senhor, Tu és a nossa força. Tu és Deus fiel que não falha, que não falta, Senhor. Ainda quando estamos atravessando o deserto, ainda quando estamos trilhando o vale da sombra da morte, onde não podemos ver a luz, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor jamais nos abandona. Ainda que tudo pareça trevas ao nosso redor, trevas e luz são iguais para ti, noite brilha como um dia. Senhor, acerta os nossos passos, faz um caminho reto à nossa frente. Nós queremos mais de ti, Senhor. Em meio, Senhor, a este tempo, Senhor, de insegurança e de medo, que a Tua luz possa resplandecer em nossas vidas. Que possamos comer do mais fino maná, Senhor. Que possamos nos apegar à Tua palavra, Senhor. Porque o Teu povo é forte, Senhor. Nós olhamos para os montes de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Brasil, a tua esperança está em Deus. Igreja do Senhor em toda a terra, a tua esperança está em Deus. Quanto maior as trevas, mais brilha a nossa luz. Senhor, a tua palavra diz que o iníquo continuaria fazendo cada vez mais, Senhor, na sua iniquidade, mas o justo continuaria crescendo na sua justiça. É na maior hora de trevas, Senhor. É quando a noite alcança o momento de maior treva, é que rompe a luz da alvorada. Que nós, Senhor, possamos obter mais e mais forças em Ti. Forças em Ti, Senhor. Que nós não nos deixemos abater. Jesus, o Senhor, disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o Senhor diz que o Senhor venceu o mundo. Que nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu. E nós venceremos contigo, Senhor. Obrigada, papai, porque nós somos marcados com a tua marca, a marca do teu Santo Espírito. Nós fomos selados pelo teu Espírito para o dia final da redenção, Senhor. E esta é a boa notícia, que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que nós fomos salvos, que nós estamos em Ti, Jesus. Que o nosso destino é a glória. E que a nossa tarefa nessa terra é levar muitos filhos Teus, a glória conosco, Senhor, para o dia em que vamos estar diante da Tua face e encontrar novamente, Senhor, contigo, e poder descansar, e poder alcançar, Senhor, aquele momento glorioso em que vamos receber o Teu amor, Senhor, o Teu abraço, Senhor, a Tua salvação completa, Senhor, em que vamos cruzar a linha da vitória, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós não só recebemos esta boa nova, como somos portadores desta boa nova para aqueles que vão estar cada dia mais em desespero,
nós temos a saída para oferecer. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Rios de água viva fluem do nosso interior para matar a sede daqueles que estão ao nosso redor e que estão sedentos de vida, de esperança. Obrigada, Pai, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Obrigada, Papai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor cresça cada dia mais, a Tua presença tome conta completamente das nossas vidas. Tudo entregarei, tudo eu te darei. Só por Ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Dançarei porque Tu és bom, cantarei porque Tu és bom. É maravilhoso como o Espírito de Deus, né? Ele coloca o louvor em cima da palavra que eu estou dando, vem o louvor, né? A testificação. Deus é bom e mesmo em meio a este momento de treva, Ele cuida de nós. Bom dia, Vermesson. Nomezinho difícil para eu falar, deixa eu ver. Vermesson Carvalho, ok? Deus te abençoe. Bem-vindo ao nosso programa. Vamos aqui começar a compartilhar de Esther, mas a gente só vai avançar um pouquinho. Então, antes mesmo de eu entrar aqui porque o livro de intercessão que eu escrevi, que você pode adquirir como e-book na Amazon, na Livraria Saraiva, bem baratinho. Ele chama Intercessão, o peso na balança do universo. Lá você vai encontrar também o livro Cortina Rasgada, Desvendando os Mistérios de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ok? Você vai ser muito edificado na leitura desses livros. E eu estava para compartilhar hoje aqui a parte de Esther, Esther a intercessora, porque Esther, ela estava vivendo também naquele momento em que o povo de Deus, o povo estava para ser destruído. Já tinha saído o decreto do rei para a destruição do povo judeu, que estava ali na cidadela de Suzã, né? Estava no cativeiro o povo, e estava para ser destruído. Tudo havia sido arquitetado pelo mau Amã, né? Símbolo de Satanás. Ele havia se infiltrado no poder, ele havia conquistado a confiança do rei, e ele tinha já o anel do rei em seu dedo, toda a autoridade delegada a ele, e ele tinha determinado a destruição do povo de Deus. Mas o Senhor levantou uma mulher, Esther, que era uma escrava e se tornou uma rainha. E esta mulher, ela entrou em jejum e oração, intercedendo, com risco da própria vida. Ela disse, se morrer, morrerei, mas eu vou comparecer à presença do rei. E ela então, né, organiza um banquete para Satanás, o mau Amã, e para o rei. E Deus vai dando toda a estratégia para esta mulher. E no final ela reverte a situação, a forca que o diabo tinha preparado, né, para enforcar Mordecai, símbolo do Espírito Santo de Deus.
essa forca, nela o diabo foi enforcado, Amã foi enforcado na forca que ele preparou, né? E também o decreto que era contra o povo de Deus, ele foi modificado, né? O povo de Deus foi autorizado, os judeus foram autorizados a lutar pela própria vida, se defender. E o que eles conseguiram depois, né, desta luta foi mais do que o que eles tinham antes. E Mordecai, simbolizando o Espírito de Deus, assumiu o controle do governo, né, ali na época do rei Artaxerxes. Então, essa história de Esther ilustra muito bem este momento que nós estamos passando. Esther falou assim, olha, eu vou jejuar, né, 3 dias, conclama todo o povo também a jejuar, também a orar, porque nós vamos derrotar o poder do mal que quer nos destruir. E eles têm vitória. E o Senhor decreta a vitória através de Esther, uma mulher que se levantou na brecha da intercessão, em obediência a Deus, ainda que ela tivesse que talvez pagar com a própria vida, ela se levantou naquele momento estratégico e Deus conseguiu livrar a nação de Israel. Então eu quero ver se no próximo programa nós vamos estar trazendo ali a história de Esther todinha, ok? Vamos fazer um estudo ali sobre Esther para você ver, né, que Deus ele pode dar o livramento à nação brasileira. Deus ele tem os mecanismos dele, ele pode virar esta situação toda a favor do reino dele, porque o Senhor ele tem esta capacidade, este poder de transformar todo mal em bem, desde que nós coloquemos nossa confiança nele e clamemos ao coração do Pai. Papai, Paizinho querido, olha para nós com misericórdia, Senhor. Não olha para as nossas iniquidades. Nos dá uma chance. Levanta homens e mulheres dignos para governar a nossa nação. Lança, Senhor, confusão no meio do reino do inimigo, como tantas vezes o Senhor fez ali em Israel, que o Senhor confundiu o inimigo, e eles se voltaram uns contra os outros e se mataram, e Israel foi poupado, Senhor. Pai querido, nós te pedimos, lança confusão no meio do reino do inimigo. Nós sabemos que as eleições, elas são fraudadas, eles mantêm essas eleições eletrônicas, porque já está mais do que provado que eles têm fraudado as eleições, eles têm iludido, nós somos obrigados a ir votar, nós votamos, e eles manipulam os resultados das eleições, né? Isso já está mais do que falado e divulgado. Como então nós vamos fazer se nem o poder do voto nós temos? Mas nós temos um Deus que pode operar maravilhas. E ainda que eles tentem manipular o resultado das eleições, eles não vão conseguir. Deus pode intervir e o Senhor pode colocar aquele homem, aquela mulher que Ele quiser no poder. Se nós orarmos, o Senhor, Ele vai nos dar a vitória. A arma da oração é o que nós temos de mais poderoso e a única com a qual nós podemos lutar neste momento. Todos os momentos do seu dia, faça sua oração. Senhor, o Brasil, Senhor, abençoa o Brasil, Senhor, tem misericórdia de nós. E vai falando, vai pedindo. Eu não sei como orar. Coloca, Senhor, agora eu vou orar pelo Brasil. E começa a orar em línguas, que o Espírito de Deus ele vai saber direcionar a sua oração. Queridos, nós estamos entrando na semana agora, dia 5, é o dia em que eu envio o suporte para a escola Asra, ali na Índia, né, o dia do Mazdur Camp, que é a nossa escolinha com crianças muçulmanas, que já não são mais muçulmanas, porque hoje elas já pertencem a Jesus, já são adoradoras de Jesus Cristo, né, e suas famílias, suas mamães estão sendo também trazidas para o Senhor. E nós temos ali 20 estudantes em Mazdur Camp e 40 lá no Sanjay Camp. Então, essa semana nós vamos estar... Então, você que adotou uma criança do Projeto Asra, o Projeto Esperança,
que nós temos ali no sul de Delhi, em meio àquelas favelas que não conhecem Jesus Cristo, que não tem ninguém ali pregando. Nós estamos ali com a nossa equipe indiana, pequena equipe, dando a vida para que essas crianças conheçam a Jesus Cristo, sejam salvas, se transformem em instrumentos de salvação na mão de Deus. Então, esta semana, né, amanhã é dia 5, gente? Acho que sim, né? Já é o dia de enviar. Então, você que assumiu o compromisso com o Senhor de dar a sua contribuição, de ser parceiro, de adotar uma criança, não se esqueça de fazer o seu depósito, ok? Faça o seu depósito bancário. Se você quer fazer missões conosco, o meu WhatsApp é 32 aqui de Juiz de Fora, tá? 991 95 9489. Você entra no meu WhatsApp, eu vou te passar o número da conta e você vai estar sempre recebendo notícias do que o Senhor está fazendo ali na Índia. Eu sei que o Brasil precisa muito, mas é exatamente quanto mais nós precisamos dar. Quanto mais nós precisamos ser abençoados, nós precisamos abençoar, porque é dando que se recebe, ok? Abraão recebeu o chamado dele, eu vou te abençoar, se tu uma bênção. Todos nós podemos ter o privilégio de sermos abençoadores. E o projeto Asra, nós estamos levando Jesus Cristo como uma pequena luz para o meio de densas trevas. São milhares e milhares de pessoas mergulhadas no hinduísmo, mergulhadas no islamismo, que não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem da salvação. Esse final de semana, no culto, pastora Mona, né, todo sábado ela vem no WhatsApp e fala: mãe, por favor, ore pelo serviço de amanhã. Eles se reúnem de manhã no culto. E eu oro e eu peço ao Senhor que traga almas. E realmente Ele tem honrado as nossas orações. Esse fim de semana, uma mulher veio, né, no culto. E ela disse que quando ela foi convidada para o culto, ela falou: eu não vou. Eu não vou. E ela passou todo o tempo dizendo: eu não vou. E ela foi dormir e ela não conseguia dormir e ela dizia: eu não vou. E uma voz dentro dela dizia: você deve ir. E ela falava: não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, mas foi. Porque aquela voz dentro dela, né, foi mais forte. E após o culto ela estava chorando e testemunhando, né, de que essa voz de Deus foi mais forte, levou ela até este culto. A primeira vez que ela foi num culto e ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E esta mulher foi salva porque haviam pessoas intercedendo para que o Senhor levasse pessoas ali, salvasse pessoas durante o culto. Como é poderosa a nossa oração quando ela é feita segundo a vontade de Deus. E é a vontade de Deus salvar pessoas, ok? Eu estou aqui, né, para falar da Índia, para falar da perseguição na Índia, para compartilhar do fim de semana da igreja perseguida, mas já passou, já está passando o outro e acaba que cada dia o nosso programa é diferente, a gente começa a falar e o Senhor vai guiando o nosso papo, o nosso compartilhamento, né? Aí chegou Castro, é a Simone. Ela diz: graças a Deus, Deus é bom o tempo todo. Sim, graças a Deus. Às vezes a gente pensa, né, que Ele não vai nos segurar, você pula e vai caindo, e você fala: ai, ninguém vai me segurar, eu vou esborrachar no chão. E naquele último momento, o Senhor estende a mão e te segura e te ampara, porque Ele é Deus fiel. Mas Ele permite a prova para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa confiança nele, não é? E o Senhor, Ele está permitindo esta prova tão terrível na nossa nação, que a escuridão se torne tão densa, que vai chegar o momento, né, de subir a estrela da manhã, a estrela da alva, anunciando
uma nova manhã para a nossa nação. E quando nós falamos em nação, quando nós falamos em Brasil, nós somos a soma de mais de 180 milhões de brasileiros. Tudo o que acontece na nossa nação afeta a vida de cada um de nós. Não é verdade? Afeta a sua vida. Cada coisa que acontece, cada decisão tomada nessa nação afeta a vida de cada um de nós. É como aquele joguinho de cartas que você coloca todas de pé e quando você toca numa, elas caem umas por cima das outras e vão caindo e cai, né, toda uma fileira de cartas. Uma esbarra na outra, né? E todos nós vamos sendo envolvidos naquilo que está acontecendo no Brasil. Da mesma forma, tudo o que acontece na Igreja do Senhor, no mundo inteiro, afeta a vida de cada um de nós. Porque afeta Jesus Cristo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Tudo aquilo que toca a qualquer parte do corpo está tocando em nós. Não é? José Carlos chegando, Juliana, nós já estamos ali terminando o nosso programa, ok? Mas deixando uma palavra, né, de esperança, de incentivo, quando você pensar que, ok, cheguei no fundo do poço, não tem mais como descer, é porque é hora de subir. E Jesus é aquele que entra no poço com a gente, é aquele que entra, né, na fornalha ardente, como entrou ali com Cedraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente, né? Eles foram lançados e eles começaram a gritar, ai, estamos queimando. De repente eles viram, não estamos queimando. Existe um quarto homem na fornalha. Nós temos essa esperança maravilhosa. Quando nós choramos aos pés de Jesus, nem as nossas lágrimas Ele desperdiça. As nossas lágrimas são recolhidas numa taça que vai estar diante do nosso Pai, porque Ele nos ama com amor eterno. O Espírito de Deus, Ele nos ama. É uma frase, deixa eu ver se eu anotei na minha Bíblia, eu cheguei a anotar no final de uma das minhas Bíblias, que o Espírito de Deus, Ele nos ama com um amor tão tremendo, tão profundo. Eu acho que não foi nessa aqui, né? Mas o Espírito de Deus, Ele nos ama intensamente, intensamente. Olha as promessas que nós temos. Eu anotei sim no final desta Bíblia, aqui em Apocalipse, as promessas para o vencedor, para aqueles que se mantêm firmes na fé. Nós vamos poder comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor vai nos dar a coroa da vida e não vamos sofrer a segunda morte. O Senhor vai nos dar um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome, uma nova identidade. Nós vamos ter autoridade sobre as nações. E a estrela da manhã. Seremos vestidos de branco e o seu nome nunca será apagado do livro da vida. O meu nome nunca será apagado do livro da vida. Nós seremos como coluna no santuário de Deus. E Ele vai escrever nessa coluna o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e também o nome dEle. Nós vamos nos assentar no trono com o Senhor. A igreja vencedora anda de branco, pura, santa, vestida com as obras de justiça, e ela terá tudo isso. Por isso, nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus e confiar nele e colocar a nossa fé nele. Amém? Fiquem com esta palavra,
Firma a tua fé no Senhor. Ainda que tudo que pareça que está tão ruim que não tem saída, Ele é a saída. Jesus é a porta e Ele nos conduz a pastagens verdejantes. Deus te abençoe, ok? Até quarta-feira, às 10 horas da manhã. Não se atrasem. Um beijo. Sexta é dia de Sextou Pizza R$ 9,99. A massa é especial, o recheio é super e fazemos entregas. A promoção está bombando. Paz.